Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM, programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. O mercado está deserto, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar. Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Vamos à palavra então, meus irmãos. Antes de eu ir direto ao texto, eu quero fazer algumas considerações, né, para que nós possamos entender um pouquinho. Nós vivemos uma geração que separou Deus. Existe um Deus do Velho Testamento, que para eles é um tirano. Existe o Deus do Novo Testamento, que é o bom velhinho. O bom velhinho. No registro de Mateus, que é comumente chamado o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, as seguintes palavras de Jesus foram registradas lá em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir.
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. E é especialmente importante notar como a palavra destruir é usada em Mateus 5,17. Nesse contexto, destruir é colocado em contraste com cumprir. Cristo veio não para destruir, mas cumprir. Isso significa que Jesus não veio a esta terra com a finalidade de atuar como um adversário da lei. E seu objetivo não era impedir a sua realização. Pelo contrário, ele honrou, amou, obedeceu e cumpriu a lei. E cumpriu as emissões proféticas da lei sobre ele mesmo, sobre si mesmo. Lucas 24:44. Cristo cumpriu as exigências da lei mosaica de uma obediência perfeita, para que, entre aspas, uma maldição não fosse imposta. Depois você lê lá em Gálatas 3, versículo 10 ao 13. E nesse sentido, o plano divino para a lei vai ter um efeito duradouro. Ele sempre cumprirá a finalidade para a qual foi proferida. Por isso lá, em Lucas 24:44 que eu citei, as palavras de Jesus, ele disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele repreendeu os saduceus por ignorância das escrituras, lá em Mateus 22:29. E Jesus, respondendo, disse: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Segundo a carta de Paulo a Timóteo 3, diz a seguinte, versículo 15: porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Algumas pessoas dizem o seguinte, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Se você fala isso, você está dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, está afirmando que outros livros, como o Alcorão, como o princípio divino do monismo, ou o livro de Hindu, e outros contêm também a palavra de Deus. Então a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Então o final dos tempos está gritando à porta. Mas ninguém se preocupa, ou talvez ninguém seja muitas pessoas, como eu disse, se você se preocupa. E aí eu quero entrar em Amós. Porque nós aprendemos muitas coisas no Velho Testamento. É óbvio que nós temos que ter muita responsabilidade para usar o Velho Testamento. E eu espero que Deus ilumine a minha vida e que nós possamos aplicar com muito temor e responsabilidade. Então eu vou usar 3 versículos, nós vamos usar praticamente bastante versículos do Amós 3, Amós 4, Amós 5. E eu espero, se Deus assim permitir, terminar. Né? Difícil, mas eu espero. Versículo 6 diz: tocar-se a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus nos fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Se vocês não sabem, o rugido do leão, não sei nem se fala se é rugindo ou rugido, do leão chega a 115 decibéis, mais ou menos. Então é algo bem alto, bem alto. E eu sei falar isso com propriedade porque o meu serviço eu mexo somente com laudos ambientais. Então é um valor razoavelmente alto. Então muitas vezes faço uma pergunta a mim mesmo, será que eu acredito no final dos tempos? Se acredito, vivo como quem acredita? E não é deixar de trabalhar que eu estou falando, meu irmão. Não é deixar de sair de casa, não é deixar de fazer coisas. Apesar que eu confesso que muitas vezes eu tenho vontade de entrar numa caverna. Mas se a trombeta está soando, por que ninguém se preocupa? Que nós somos uma geração como a de Noé, acho que ninguém tem dúvida disso. Ou tem dúvida?
Se você vê o que está acontecendo em nossos dias, e se você lembrar da geração em que viveu Noé, e como que era essa geração? O registro da Bíblia, ou o registro bíblico, descreve: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis 6, versículo 5, na Almeida. Eu quero usar a Bíblia Viva, que eu não gosto muito, mas eu achei que esses versículos ficaram bem colocados. A Bíblia Viva, ela nos mostra uma visão, ou amplia essa visão nossa da geração de Noé. Ela diz: o Senhor viu como o homem foi ficando cada vez pior, e que tudo que pensava e queria era sempre mal. Gênesis 5:5. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Aquela geração era dominada pelo pecado. Mateus 24, versículo 37, Jesus diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se nós olharmos agora para a nossa geração, essa geração atual, será que há muita diferença? Quanto ao pecado e à maldade humana que cresce a cada dia, e infelizmente, há uma semelhança muito grande. Olhando para o que acontece no mundo inteiro, ou no Brasil, vemos que o domínio do mal é gigantesco. Corrupção, violência. Nós maquinamos o mal de todas as espécies de males. O abandono quase completo de Deus. Vivemos um abandono quase completo de Deus, inclusive por pessoas que se dizem que acreditam em Deus. O egoísmo e a egolatria, o culto ao ego, o hedonismo, que é o culto ao bem-estar, enfim, o predomínio do mal. E naquela geração o Senhor achou graça em Noé. Gênesis 6:8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. E disse: constrói uma arca. Mas será que em nossa geração Deus pode encontrar homens em que ele se compraza? Homens, à semelhança de Noé, que procuram sempre viver de acordo com a vontade de Deus? Graças ao próprio Deus pelo seu plano em Cristo Jesus, porque Ele é a arca para a qual corremos e temos segurança no dia do juízo. Ele é a arca. Ele é a arca. Que cada um de nós, no meio dessa geração corrompida, seja fiel como foi Noé. Por isso eu quero que você preste atenção mais uma vez, meu irmão. Deus está fazendo soar a trombeta e nos avisando. Disse o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 2:5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé era homem justo e perfeito em sua geração. Naquela geração. Noé andava com Deus. E é nosso dever seguir o exemplo de Noé. Ser pregoeiros da justiça e tementes a Deus. Eu não sei se vocês já repararam, que dificilmente esse tema de juízo é ensinado nas igrejas, nos templos. Dificilmente ouvimos pregações nesse sentido. Então é dever meu também alertar as pessoas. E quero mais uma vez usar um profeta do Velho Testamento. Eu acredito que de todos os profetas do Velho Testamento, Amós fala mais claramente aos nossos dias. A profecia que ele traz se aplica à nossa geração, como se fosse retirada das manchetes da internet de hoje. Eu acredito que a mensagem de Amós serve para um aprendizado, porque é uma profecia que foi dirigida ao povo de Deus em seus dias, mas também serve à igreja de agora, em nosso tempo. E não vou tentar aplicar em cima disso. Amós descreve Deus como um leão que ruge, pronto para atacar Israel com julgamento. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? No versículo 8.
o profeta Amós declara: Deus se levantou como um leão que ruge pronto para atacar a presa. E ao ouvir esse rugir do leão, eu tenho de avisar. O Senhor estava usando Amós para despertar Israel. E o que podemos aprender com isso? Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que ele cita alguns exemplos da história de Israel, o exemplo principal ali, né, na saída do povo do Egito. Mas ele fala no versículo 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Que nós possamos aprender, para não cair nos mesmos erros que Israel caiu. Então, qual era a mensagem? Deus estava prestes a enviar julgamento sobre o povo devido à malignidade e corrupção que os devastavam, ou corrupções devastadoras. O final dos tempos que vivemos, desde a vinda de nosso Senhor Jesus, se acentua a cada dia, e mostrando isso com a sensualidade, com a maldade e a corrupção acentuada em nossa geração. Ao longo da Bíblia não vemos Deus julgar um povo sem primeiro levantar vozes proféticas para o prevenir. E hoje a voz que escutamos é a de Jesus e a sua palavra, conforme fala lá em Hebreus 1, primeiro capítulo de Hebreus, no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nós aprendemos e olhamos muitas vezes para o Velho Testamento, para a palavra de Deus, e vemos Cristo nela. Leia o Velho Testamento buscando Cristo nele, trazendo para a realidade de Cristo. É uma maneira que você pode interpretar e usar o que nós podemos aprender e aplicar naquilo que Cristo deixou através da tua palavra para nós. Então hoje nós precisamos estar na Bíblia. Então precisamos aprender com ela. Toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Daí a necessidade de sermos morada do Espírito Santo. Se nós não formos morada, se o Espírito Santo não habita em nós, nós não entenderemos o que a Bíblia quer nos mostrar. Amós, vendo a nuvem do juízo se formando, é forçado a dizer: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? No versículo 6 do capítulo 3. Então a mensagem de Amós aqui é de fazer nós ferver por dentro. Nos traz um temor santo. Deus fez soar a trombeta de advertência para seu povo, mas ninguém se alarmou. Continuaram da mesma maneira. E nesse exato instante, poucos querem ouvir a mensagem que tem a ver com julgamento. Arrependa-se que é chegado o reino de Deus. As pessoas não querem isso. Em Mateus 3, João Batista, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto dignos de arrependimento. E não querais dizer dentro de vós mesmo: temos por pai Abraão, por quem eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Palavras de João Batista. Ele também nos alerta sobre momentos que estamos vivendo e quem nos ensinou a fugir da ira vindoura. O nosso país já está coberto pelo medo. Temos medo até de comer carne hoje, meu irmão. Nós já sabíamos que a carne é fraca, mas pegando um gancho, mas até do boi, nossa economia se mostra mais frágil do que nunca. As pessoas dizem que não dá para aguentar mais. As pessoas estão desesperadas. Mas o Senhor fala segundo o seu querer. O seu Espírito nos provê forças para ouvir sua palavra. Entregue com temor, zelo e reverência.
o nosso Senhor irá fielmente capacitar seu povo para suportar seja o que for. Amós dirige suas profecias primeiramente ao povo de Deus. Mas podemos aplicar à igreja de concessões. A igreja que cede ao mundo. Ao profetizar, Amós se dirige às nações gentílicas em torno de Jerusalém. E certamente sobre esses pagãos cairiam a ira de Deus. Eles estavam roubando as fronteiras de Israel, travando guerra contra ele e matando seus filhos. Então Amós diz: ouve a palavra que o Senhor fala contra vós, outros filhos de Israel. Amós 3, versículo 1. O rugir do leão era contra o próprio Israel. O povo de Deus estava prestes a ser punido por corromper a pura adoração ao Senhor. No versículo 2, ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Há uma lei divina que é mostrada por toda a Escritura. Ela diz basicamente: quanto maior a medida da graça derramada sobre um povo, maior será o julgamento que cairá sobre esse povo, se a graça de Deus for desprezada. Dê uma lida lá em Hebreus 10. João, capítulo 3, fala desse desprezo da graça. Versículo 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se um povo recebeu muita verdade, ele é mais responsável. E se corromper essa verdade, seu julgamento será dobrado. Isso é a graça que nós vivemos, meu irmão. Temos hoje a verdade de Cristo. Nós temos a Bíblia. E seremos cobrados por esta verdade. Então não adianta você não ler a Bíblia. Não adianta você querer fugir. Não adianta você querer acreditar no que falsos profetas, pessoas que distorcem a Bíblia falam. Você será julgado por ela. Não é por aquilo que você ouviu, mas por aquilo que está escrito nela. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e se não é a palavra de Deus que você está ouvindo, eu sinto falar, o julgamento será vindo contra você da mesma maneira. E agora mesmo Deus certamente está nos julgando o Brasil por sua corrupção. E fico pensando em todos os modos pelos quais a nossa nação tem removido o nome de Deus do público. Nós chegamos ao ponto de um ex-presidente ficar citando a Bíblia como se ele fosse o próprio Jesus, que é o tal que o Lula faz. E agora mesmo, né? E agora mesmo, nesse tempo atual, um cristianismo que trocou oração por campanhas, um povo que tem medo de orar, um povo que tem medo de interceder por alguém, um povo que tem medo do diabo, ele tem medo de orar, interceder, de medo de o diabo retalhar ele, a vida dele. Um povo que tem medo de macumba. E aí, meu irmão, você vai num lugar onde o cara vem aqui que eu vou quebrar a macumba. Bom, se a macumba te pegar, porque nem crente você é, na verdade você precisa se converter. Você precisa se converter. Cristão com medo de macumba, essa é a nossa geração. Por isso que vai atrás de rosa ungida, óleo ungido, água ungida. Porque é uma adoração falsa. A oração freia a iniquidade de um povo. E eu pergunto, cadê os líderes piedosos, pastores e outros líderes, ministros dedicados e congregações que sejam cheias do temor de Deus e zelosos, levantada pelo Espírito de Cristo para honrar o nome do Senhor? Mas o que vemos, a iniquidade está em abundância. O nome de Deus está sendo zombado, inclusive no meio do seu povo. Eu não suporto ver essas piadas que as pessoas fazem em nome de Deus. Essas piadinhas gospel. Que esses atores de meia tigela que quer ficar aparecendo na internet, eu não suporto. Fazendo gracinha com os dons espirituais. É insuportável isso. Insuportável.
Mas os cristãos, se você olhar, são os que mais têm visualização. As pessoas estão ganhando a vida com isso. E o nosso país acabou se tornando obcecado pelo prazer, pelo divertimento e entretenimento. Por isso que acontece isso. Nós voltamos para os ídolos de riqueza, prosperidade e ganho material. E rapidamente perdemos o zelo e a compaixão pelos perdidos. Pelos perdidos. Hoje nosso evangelismo é sobre um evangelho de prosperidade e de ambição. Trocamos o convencimento do Espírito por um simples apelo. Eu canso de falar isso. Ou, na verdade, eu não canso de falar isso porque é de doer. Trocamos o poder do Espírito Santo por quem quer aceitar Jesus. Em seu grande amor e sabedoria, o Senhor tem procurado purificar a nossa nação com correções severas. Ele permite secas, inundações, colapsos financeiros, mudanças drásticas do tempo. Ele está soando a trombeta alto. Mas ninguém está ficando alarmado por causa disso. Ninguém. Muitos pastores, pregadores declaram: Deus não é assim. Não é Ele que está por trás dessas tragédias. Tudo isso é obra do diabo. É o que nós ouvimos, irmãos, em pessoas que não têm conhecimento nenhum bíblico. Não dá para eu dizer o quanto esses pregadores me deixam irritado com tudo isso. Eles não conhecem a Bíblia. E preste atenção às seguintes palavras de Amós: vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Deus está dizendo claramente ao povo que ele está prestes a causar um colapso econômico em seu meio. E além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Amós 4:7. O Senhor claramente, Ele controla o clima, seja bom ou seja mau. Nós vemos no Brasil um lugar cheio, com inundação, e outro seco. Algumas pessoas perguntam: Deus criou o mal? E eu vou ter responsabilidade para dizer isso. Então eu gostaria que você prestasse atenção, por favor. Isaías 45:7 diz: disse Deus: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Nós aceitamos como verdade inegável essa afirmação de Deus. Agora, como devemos entendê-la? Algumas pessoas têm usado esse versículo para definir o caráter de Deus como um ser mau, até sugerindo que Deus do Velho Testamento é malevolente, é um Deus vingativo, em contraste com Jesus, o Deus, o bom e benevolente, o Deus do Novo Testamento. E essas tais conclusões contradizem as claras afirmações do Velho Testamento. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Salmos 25:8. E de novo no Novo Testamento: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. João 14, versículo 10 e 11. Então outros usam o mesmo versículo de Isaías 45:7 para dizer que Deus é um ser, entre aspas, equilibrado, que é tanto bom como mal. A ideia que é representada em símbolos das falsas religiões como Yang, o Yin e Yang. Mas o Deus verdadeiro não é um conjunto de forças opostas. Ele é perfeitamente bom e não contém nada de maldade. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeira carta de João 1:5. E ainda outros têm exagerado o conceito da soberania de Deus até o ponto de negar o livre-arbítrio. Eu não gosto muito dessa palavra, confesso. Ou a livre-agência do homem, ou a responsabilidade do homem, como queiram. Segundo alguns sistemas de teologia, Deus decreta tudo e o homem é impotente para resistir à vontade do Senhor. Pessoas com essas ideias afirmam que Deus predestinou cada pessoa para a salvação ou condenação e que Jesus morreu somente para salvar as pessoas eleitas pelo capricho de Deus. Para mim, essas doutrinas são falsas. Deus chama todos ao arrependimento, Atos 17:30, porque Ele não quer que ninguém pereça, segundo a carta de Pedro 3:9.
Jesus provou a morte por todo o homem, Hebreus 2:9. Ele mandou que os apóstolos pregassem a toda criatura e prometeu a salvação àqueles que crescem e fossem batizados, Marcos 16:15 e 16. Aí você pode me perguntar, Deus é soberano? Meu irmão, é lógico. E com toda certeza. O homem tem sua responsabilidade? É óbvio. Ah, então como funciona isso, irmão? Não sei. Não sei falar para você, meu irmão. Não sei. Eu não me arrisco a tecer comentários que eu não consigo explicar. E todos aqueles que tentaram explicar caíram em contradições. Então muitos, em seu empenho para manter a verdade da responsabilidade humana, acabam negando de uma outra forma a soberania de Deus. E essas pessoas dizem que se Deus fosse a exercer um controle direto sobre a vontade humana, o homem ficaria reduzido a um fantoche. E, portanto, afirma que Deus não pode fazer mais do que advertir e exortar o homem, pois se Deus fizesse algo mais direto, isto acabaria com a liberdade humana. Outros têm caído no erro do fatalismo. Ou seja, tratam de usar a soberania de Deus para justificar a sua desobediência e pecado, como se Deus tivesse culpa disso. Então podemos resumir o ensino bíblico sobre esse assunto com a seguinte: Deus é inteiramente soberano, em todo sentido, sobre todas as coisas, incluso sobre a vontade humana. Mas a soberania de Deus não tira nem diminui, em forma alguma, a responsabilidade do homem. Jó 42 diz o seguinte, 42:2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os homens, são completamente responsáveis. São responsáveis pelos seus atos. São responsáveis de obedecer, de crer, de fazer a vontade de Deus. Responsáveis por tudo quanto fazem. Mas em sentido nenhum, a responsabilidade humana tira ou diminui a soberania de Deus. E não existe contradição alguma entre essas duas verdades. Por mais que as pessoas queiram colocar, não existe. Então Isaías 45:7, o que Deus fez? Aí a Bíblia explica a Bíblia. Deus não criou o mal no sentido moral. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Salmos 5:4 e 5. Deus não tenta ninguém, pois ele é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Tiago 1:13 até o versículo 17. E a palavra mal em Isaías 45:7 vem de uma palavra original que é ra, que ela tem vários sentidos. E nesse contexto, em outros, onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição. É o oposto de paz. Deus usaria Ciro para abater as nações. Isaías 45:1. Em 45:8, Deus promete salvação, paz e justiça, punição. Outros trechos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer em segundo livro de Reis 22:16 foram punições e calamidades. Se você vai achar também em Josué 23:15, onde aparece a mesma palavra no original. Deus criou o mal? Sim, no sentido de um Deus justo e santo se afasta do pecador e o castigo por sua iniquidade, punição. Mas Deus jamais criou o pecado. E não tenta ninguém. Deus não criou o mal moral. Deus está no controle de tudo. De tudo. Então, o que Amós fala no capítulo 4:8? Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem a água, mas não se saciaram. Deus controla a seca. E agora mesmo, no nosso país, estados inteiros estão tendo de racionar água e outros estão tendo enchentes. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. No versículo 9 de Amós 4. Então, meu irmão, se nós vemos isso, é só você olhar para a nossa lavoura. Se você entrar no site, eu mesmo entrei para pesquisar, que nós temos registro de algumas pragas, como a ferrugem da soja, o mofo branco, a helicoverpa armígera, a mosca branca,
o nematóides, a broca do café, as ervas daninhas resistentes ao bicudo, do algodoeiro. Então, é uma relação de pragas. Uma relação de pragas. E para combater essas pragas, o que nós fazemos? Colocamos veneno. Colocamos venenos. E o veneno prejudica quem? Só as pragas? No versículo 9 ele diz: feri-vos. Quem é o responsável por todas essas coisas? Deus quer que fique bem claro em nossas mentes. Ele está por trás de tudo. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. As vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixai-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. 4:10, Amós. Você não pode me dizer que o Senhor não está por trás de todos os julgamentos que estamos experimentando. Muitos pregadores apresentam Deus como um avô bonzinho e meio caduco. É claro, o Senhor é misericordioso e traz graça. Mas o que esses pastores não entendem é que os julgamentos de Deus são a sua misericórdia e a sua graça sobre o povo. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Como é difícil por um evangelho raso e uma falta de conhecimento das Escrituras nos leva a pensamentos, eu não tenho outra palavra, idiotas sobre Deus. Ele está dizendo: voltem para mim. Tive de enviar essas correções para purificar a nação e receber sua atenção. Vocês chegaram tão fundo no pecado que ficaram cegos. Agora o julgamento é a única linguagem que entenderão. Tudo isso é por causa do amor que tenho por vocês. E Amós profetiza um duplo julgamento sobre a nação e sobre a religião. E essa religião eu quero usar simultaneamente sobre a igreja. Amós fala dos julgamentos de Deus como grandes tumultos. Amós 3:9. A palavra tumulto significa estado de confusão. Em outras palavras, o país será levado ao caos e ao transtorno através de grandes ataques de violência e terror. Veja a violência que a nossa sociedade vive. Veja a violência e o terror. Pessoas têm medo de sair da sua casa. Amós 3:10 diz: porque não sabes fazer o que é reto, diz o Senhor. Entesoura nos seus castelos violência e a devastação. O que Amós quer dizer aqui, quando se refere a palácios, meus irmãos, ele está falando de que chamaríamos grandes negócios ou enormes corporações. Está falando, nós podemos traduzir por empresas. Pense nos acontecimentos que têm se desenvolvido em nosso país atualmente. Inúmeros dentre os mais respeitados grupos de negócio. Respeitados que eu falo que nós tínhamos como respeitados. Estão sendo denunciados por entesourar nos seus castelos, entre aspas, tesouros de corrupção. Então um nível de corrupção jamais visto no país e talvez no mundo tenha chegado ao Brasil. Presidentes de instituições, entre aspas, confiáveis, trapaceiam. A Petrobras fraudou os acionistas através de práticas fraudulentas de contabilidade. Hoje vemos milhares de pessoas ficando desempregadas. Enquanto isso, construíram enormes pés de meia para si próprios. Enquanto empobreciam alguns, asseguravam riqueza para seu próprio benefício. No versículo 11, Amós declara: os teus castelos serão saqueados. Essas corporações, antes inabaláveis, agora estão em dificuldades por escândalos, perdendo totalmente a credibilidade. Algumas podem chegar a falir. No versículo 11, contudo, mais terrível do que tudo, Amós prediz uma peste de medo devido a ataques de terror de costa a costa. O inimigo cercará a sua terra, derribará a tua fortaleza. Será que as palavras do profeta Amós poderiam vir em hora mais certa? Será que só coincidência? O povo de Deus está sendo cercado, não só no Brasil, no mundo todo, através de ataques terroristas. Tivemos um agora, recente, em Londres.
E ele avisa, o inimigo vai jogar longe a sua coroa de esplendor. Esses palácios de poder e bens nos quais vocês se gloriam serão arrasados até o solo. E após tudo isso, meu irmão, um leão rugindo, gritando na nossa economia aparecerá, devorando a riqueza e a prosperidade daqueles que se enriquecem pelo roubo. No capítulo 3, versículo 12, diz: como o pastor livra a boca do leão, as duas pernas ou em pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama. Então, quando o leão se apossa da presa, ele devorará até o chegar ao osso. É exatamente isso que Amós diz que o inimigo fará com os luxuosos, com os ricos. Ele não vai deixar nada senão reduzir os restos das riquezas conseguidas ilegalmente. Amós lhe diz: vocês achavam estar seguros por causa dos milhões guardados. Mas um leão urrando vai devorar tudo. Quando acabar, não vai sobrar nada senão a própria carcaça. Irmãos, hoje a mesma trombeta de advertência está soando novamente. Mas muito poucas pessoas estão ficando alarmadas com isso. Deus diz que ao visitar com seus julgamentos as nações, também visitará a igreja. Entenda como um sistema religioso. As Escrituras afirmam que o julgamento começa pela casa de Deus. Na verdade, antes de atacar qualquer nação, o Senhor revelará sua ira na igreja. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel. Amós 3, 13 e 14. A casa de Jacó aqui representa todo o sistema religioso. Podemos fazer um paralelo com a igreja, o povo de Deus. Pense no que Amós profetiza nesse ponto. Deus certamente julgaria toda a nação que se virasse contra ele. Ele permitiria que adversários ímpios pilhassem e aterrorizassem essas nações. E toda pessoa que se voltasse contra ou voltasse para os prazeres do mundo, contra Deus e para os prazeres do mundo, e para a corrupção seria humilhada e diminuída. Em meio de todas essas coisas, a primeira preocupação de Deus ainda seria com a sua igreja. Ele se preocupa com o seu povo, com aqueles que se chamam pelo seu nome. Não importa se o governo remove o nome de Deus das moedas, das notas que nem querem fazer, dos tribunais, das escolas e dos lugares públicos, querem tirar o crucifixo, etc., declararam um estado laico de uma vez. Nada disso faz sofrer o Senhor mais do que o mal presente na sua igreja, no seu povo. Eu creio que Deus ri das tentativas tolas dos ímpios em tentar tirá-lo da sociedade. O dia de acerto de contas dessas pessoas já chegou. Jesus já veio. Nesse exato momento elas estão sendo visitadas pela sua ira. Mas quem mais fere o Senhor, senão a sua própria casa, a sua igreja? Ele se magoa mais profundamente pela corrupção dos seus filhos. Então o Senhor focaliza o que estava ocorrendo nos altares de Israel. O nome de Betel quer dizer casa de Deus, local de pura adoração. No passado foi dito o seguinte sobre esses altares: o Senhor está neste lugar, Gênesis 28, 16. Em verdade, Jacó chama Betel de temível lugar, versículo 17. E com isso ele quis dizer lugar de reverência, porque Deus manifestou sua presença lá. Betel é onde Jacó recebeu a visão da escadaria subindo ao céu. Era um lugar santo de adoração, onde Deus encontrava os que o buscavam em pureza. Com frequência, por toda a história de Israel, o Senhor referiu-se a si próprio como o Deus de Betel. Em certa ocasião, ele instruiu Jacó a retornar a Betel para restaurar os altares. Em resumo, Deus estava dizendo a Israel: vou julgar sua nação corrupta. O mundo vai tremer por causa da guerra e da violência que virá sobre vocês. Vou mandar enchentes, secas, pestes, ferrugem nos seus vegetais. A economia será demolida, suas riquezas serão devoradas. No entanto, ao mesmo tempo em que faço essas coisas, também visitarei a Betel. Vou derramar julgamento sobre o meu povo,
porque corrompeu os meus altares. Vou puni-lo por causa da adoração iníqua. Isso já tinha acontecido anteriormente em Betel. Quando Jeroboão se tornou rei, ele corrompeu a adoração. Dá uma lidinha lá no primeiro livro de Reis 12, de 28 ao 31, quando ele fez os 2 bezerros de ouro. Então primeiro Jeroboão erigiu ídolos nos lugares de adoração. Depois pegou elementos criminosos da sociedade, pessoas cujo coração não estava em Deus, e os nomeou sacerdotes. A adoração em Israel se corrompeu inteiramente porque provinha de corações iníquos e maus. Então desde o reinado de Jeroboão até os dias de Amós, Deus depreciou Betel, considerando um lugar de miscigenação, ou de miscigenação, de mistura. E ele finalmente julgou essa falsa adoração, ele derrubou o altar, ele acabou com aquele altar. Hoje permanece um espírito de Betel na igreja. É uma posição de apostasia espiritual, e a sua principal característica é uma adoração, um sincretismo, programada para atrair multidões. É uma demonstração exterior da carne, cheia de zelo e exuberância, mas não tem nenhuma santidade. É uma armadilha que está enlaçando muitos nesses últimos dias. Quanto mais essas pessoas creem que essa adoração é de Deus, mais cegas se tornam. E o Senhor está pronto para julgar tudo isso. Ele avisa: se você está envolvido nessa adoração corrupta, estará apenas multiplicando os seus pecados. E novamente Deus volta a falar. Em Amós 4:5, ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as. Ele está falando, ele está mostrando que ele não aceita isso. Mas, no versículo 7 do capítulo 5, versículo 5 até o 7, ele avisa a todos: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Betel será desfeita em nada. Deus estava prestes a derrubar tudo. Ele consumiria todos os sacrifícios fermentados de louvor e adoração. Por quê? Porque deitais por terra a justiça. Deus ainda possui remanescente, santo e separado, cujos sacrifícios de louvor são puros. São santos piedosos que não estão presos aos cuidados desse mundo. O seu louvor tem o som de poderosas águas que ainda jorram. Estão quebrantados diante do Senhor, em santa reverência, temor por Ele. E dessa reverência provém gloriosos gritos de louvor. Mas infelizmente existem multidões dentro da igreja que estão sempre procurando coisas novas. E desejam maneiras novas e estimulantes de se adorar a Deus. Então buscam altares de Betel, onde o louvor é alto e alegre, mas a adoração nesses lugares é dirigida por homens que não choram pelo pecado existente na casa de Deus. Seu louvor pode ser exuberante, cheio de cores, seus instrumentos e sons são de última geração. Mas inexiste a verdadeira presença de Cristo. É inexistente proteção contra os enganos da carne. E veja, meus irmãos, que são louvores cheios de carnalidade. E Amós previne: buscar o Senhor para que não irrompa na casa de José como um fogo. Amós 5:6. Por isso eu aviso, meus irmãos, que pastores que não estão pregando uma palavra que expõe o pecado, ele está expondo você a um juízo de Deus. Hoje, infelizmente, nós temos visto os terríveis resultados de adoração no altar sem Cristo. Já não bastasse as heresias cabeludas como a teologia da prosperidade, os marianos, os testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia. E não dá tempo de explicar cada uma, porque já o tempo está acabando. Pessoas correm atrás de profecia pessoal, mas a mensagem é totalmente não bíblica e blasfema. São pessoas que buscam na ignorância e estão caindo no engano. Hoje vemos pessoas que fazem viagens para o inferno e para o céu, mas nada disso é bíblico. As pessoas correm atrás de cura, exorcismo e pagam por isso. Tem um número enorme de seguidores
e está rico com suas declarações. Porém, isso é totalmente antibíblico, um engano completo. O cristianismo brasileiro se tornou um dos maiores vendedores de evangelho do mundo. Você me pergunta como? Infelizmente, os cristãos se tornaram analfabetos, biblicamente falando. Não se preocupam mais em ler a palavra de Deus, não querem mais jejuar ou gastar tempo em oração. Nós somos uma igreja que não ora. Uma igreja que não tem apego pela oração e intercessão. Em vez disso, correm para lá e para cá em busca de ensinos que agradem a carne, ministrado por alguns evangelistas que façam concessões. Mas Deus diz que vai visitar sua igreja, e Ele fechará tudo que estiver contaminado. E eu encerro, meus irmãos, com um chamado do Senhor, uma advertência. No meio de todas essas advertências proféticas, eu tive que pular bastante coisa, porque eu não queria voltar no próximo sábado. Mas ao meio de todas essas advertências proféticas, Amós traz essa palavra de esperança. Amós 5, 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadecerá do restante de José. José aqui, obviamente representado por Israel. E nós, representando a igreja. Insisto com você, leve a sério a mensagem de Amós, a mensagem da Bíblia. Busque o Senhor em todo o coração. Permita-se ser julgado por sua palavra. Confesse e abandone o pecado. Então Deus o abençoará dando discernimento. Você saberá se está adorando um altar em Betel e será capaz de adorá-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor nos mostre nesse final dos tempos e nos faça verdadeiros adoradores. Que o Senhor guarde o teu sábado nos caminhos dele. Senhor, mais uma vez nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de falar da tua palavra. Que teu Espírito Santo traduza, Senhor, conforme o teu querer, ao coração de cada um, Senhor. Que eles possam deixar a sua mente, entregar a mente e o coração cativo a ti. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu peço e agradeço. Amém. O meu vaso de alabastro recebe. Quero lhe oferecer. Eu me humilho aos teus pés, Senhor. Porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.